Eu nunca acreditei em Sasquatch, até o dia em que fui pescar com mosca sozinha no Blackwater Creek e vi dois deles entrando na água bem na minha frente. O que aconteceu em seguida transformou completamente tudo o que eu achava que entendia sobre esses seres. Deixa eu explicar desde o começo. Era final de maio, uma daquelas manhãs perfeitas em que a névoa ainda se agarra à superfície da água e a floresta está apenas começando a ganhar vida com o canto dos pássaros. Eu vinha esperando por essa pescaria há várias semanas, desde que minha colega me falou sobre esse lugar isolado a uns 100 quilômetros a oeste da cidade. Ela disse que os salmões eram tão abundantes por lá que dava para pegar com as próprias mãos. E depois da primavera que eu tinha passado, lidando com um divórcio difícil e uma transição de emprego estressante, eu precisava desesperadamente de solidão e paz. A viagem levou quase 3 horas por estradas que iam piorando progressivamente. Os últimos 13 quilômetros eram pouco mais do que 2 sulcos abertos no meio de uma mata densa. Meu sedã quicava e raspava em raízes e pedras expostas, e comecei a me perguntar se a viagem valia o estrago que estava fazendo no meu carro. Mas quando finalmente saí da cobertura espessa das árvores e vi o Blackwater Creek se estendendo diante de mim, largo e raso, com águas cristalinas correndo sobre pedras polidas, entendi na hora que cada quilômetro sacolejante tinha valido a pena. Estacionei numa pequena clareira e peguei meu equipamento. A vara de pesca com mosca que minha avó tinha me dado antes de falecer, a caixa de apetrechos cheia de várias iscas e anzóis, uma garrafa térmica com chá quente e uns sanduíches caseiros que eu tinha preparado na noite anterior. Deixei o celular de propósito no carro, porque não havia sinal de celular naquela área remota de qualquer maneira. E, na verdade, esse isolamento era parte da atração. Sem mensagens de texto, sem e-mails de trabalho, sem notificações de redes sociais, apenas eu, os peixes e o som da água correndo. Me posicionei na margem leste do riacho, encontrei uma pedra chata e confortável para sentar e lancei minha linha na correnteza. A água tinha talvez 1,20 m de profundidade na maioria das áreas, talvez 1,5 m nos poços mais fundos. Dava para ver o fundo com clareza, observar os salmões zigue-zagueando entre as rochas submersas e os galhos caídos. Era uma tranquilidade que eu quase tinha esquecido que era possível na vida moderna. Nos primeiros 90 minutos, tudo foi absolutamente perfeito. Peguei vários salmões pequenos, os devolvi para a água. O sol subiu no céu, queimando gradualmente a névoa da manhã. E eu entrei naquele estado meditativo que a pescaria proporciona, onde seus pensamentos vagam sem rumo e o tempo se torna irrelevante. Então, ouvi algo na margem oposta. Inicialmente presumi que era um alce. Havia um farfalhar na vegetação densa a uns 70 metros rio acima de onde eu estava, mas o som era muito substancial, muito intencional. O que quer que estivesse se movendo naquela vegetação era enorme, realmente imenso. Pousei minha vara de pescar com cuidado e simplesmente observei, meu coração começando a acelerar. Poderia ser um urso pardo, pensei. Ursos pardos eram razoavelmente comuns nessas montanhas, mas algo no jeito como os galhos se moviam, o ritmo da perturbação, não parecia comportamento de urso. Então, os arbustos se separaram e um Sasquatch saiu para a margem distante. Não é exagero dizer que o Sasquatch tinha pelo menos uns 3 metros de altura. A criatura era totalmente coberta por um pelo marrom escuro, grosso e de aparência um tanto emaranhada. Seus braços se estendiam quase até os joelhos, poderosamente musculosos. O rosto da criatura era surpreendentemente chato, mais humano do que símio, mas definitivamente não era humano. E os olhos, mesmo a 70 metros de distância, eu podia ver que os olhos do Sasquatch irradiavam inteligência e consciência. Eu congelei completamente.
Não movia um único músculo. Meu cérebro insistia que aquilo era impossível, que Sasquatch não era real, que eu devia estar tendo algum tipo de alucinação. Mas lá estava a criatura, tão sólida e real quanto a pedra em que eu estava sentada. O Sasquatch ficou ali por um longo momento, inspecionando o riacho de cima a baixo. Então, um segundo Sasquatch emergiu da vegetação atrás do primeiro. Esta criatura era um pouco menor, talvez com 2,5 metros de altura e pelo de cor mais clara, quase um castanho avermelhado sob a luz do sol da manhã. Os dois Sasquatch ficaram lado a lado, e eu percebi com uma estranha certeza que eles estavam juntos, possivelmente um casal. Minha mente estava a mil. Uma parte de mim queria desesperadamente fugir, correr de volta para o meu carro e dirigir o mais rápido possível. Mas outra parte de mim, a parte curiosa que sempre me meteu em encrenca, queria ficar e observar o que aconteceria. Eu tinha lido histórias sobre Sasquatch a vida inteira, visto as fotos granuladas e os vídeos embaçados, assistido aos documentários na televisão tarde da noite. Mas ver essas criaturas pessoalmente, sólidas e tangíveis e bem ali na minha frente, era algo totalmente diferente de qualquer relato de segunda mão. Fiquei congelada na minha posição, mal respirando, e observei enquanto o primeiro Sasquatch dava um passo para dentro da água. A criatura se moveu com cuidado, deliberadamente, colocando cada pé maciço no fundo rochoso do riacho. O segundo Sasquatch o seguiu e juntos eles começaram a caminhar pelo riacho. A princípio, eu não conseguia entender o que as criaturas estavam fazendo. Elas se moviam lentamente pela água rasa, olhando fixamente para a superfície. Então, o Sasquatch maior, de repente, enfiou as 2 mãos na água e surgiu segurando um salmão que se debatia. A criatura segurou o peixe, examinando-o brevemente, e depois o entregou ao Sasquatch menor, ao que o aceitou e o colocou na margem. Eles estavam pescando. Esses Sasquatch estavam pescando com as próprias mãos. Eu observei, absolutamente fascinada, enquanto as criaturas se moviam pela água, pegando peixe após peixe com uma velocidade e precisão notáveis. A técnica deles era elegantemente simples, mas incrivelmente eficaz. Eles ficavam perfeitamente parados, observando a água atentamente, e então atacavam com a velocidade de um raio quando um peixe nadava ao alcance. Era como ver um urso pescar, mas mais controlado, mais deliberado, mais inteligente. Eles foram descendo o rio, aproximando-se gradualmente de onde eu estava sentada na minha pedra. Meu coração estava martelando no peito agora. Uma parte de mim ainda queria correr, mas eu estava fascinada demais para me mover. Esses Sasquatch não pareciam agressivos ou ameaçadores. Estavam simplesmente pescando, cuidando de suas vidas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então o Sasquatch maior parou e olhou para cima. A criatura estava talvez a uns 40 metros de mim agora, perto o suficiente para que eu pudesse ver os pelos individuais em seus braços, a textura de seu rosto, o jeito como as gotas de água se agarravam ao seu pelo. O Sasquatch olhou diretamente para mim e por um longo momento nenhum de nós moveu um músculo. A criatura sabia que eu estava ali, provavelmente sabia o tempo todo. O Sasquatch menor notou que o maior tinha parado e também olhou para cima. Agora, ambas as criaturas estavam olhando diretamente para mim. Minha boca ficou completamente seca. Tentei engolir, mas não consegui. Tudo o que eu já tinha ouvido sobre encontros com Sasquatch passou pela minha mente em rápida sucessão. As histórias sobre agressão, sobre criaturas atirando pedras ou atacando pessoas que se aventuravam perto demais de seu território. Mas esses Sasquatch apenas ficaram ali, me observando calmamente. Não pareciam zangados ou ameaçados. Se alguma coisa, pareciam curiosos, quase intrigados. Então eles começaram a andar de novo, não se afastando de mim de volta para a floresta, mas em minha direção. Eles caminharam pela água rasa, vindo diretamente na minha direção.
Foi quando o medo genuíno finalmente tomou conta de mim. Meu corpo inteiro ficou rígido de terror. Eu queria desesperadamente correr. Todos os meus instintos de sobrevivência gritavam para eu pular e disparar para o meu carro, mas me forcei a permanecer imóvel. Você nunca corre de um predador. É o que todo guia de natureza diz. Você nunca corre, porque isso aciona o instinto de perseguição deles. E esses Sasquatch eram claramente predadores de topo, sem dúvida alguma sobre isso. Eles eram enormes e poderosos, e se quisessem me pegar, eu não teria a menor chance de escapar. Então fiquei congelada na minha pedra, observando enquanto eles se aproximavam cada vez mais. As criaturas chegaram ao meio do riacho, talvez a uns 20 metros de distância agora. Então pararam na beira da água, do meu lado da margem. O Sasquatch maior levantou a cabeça e começou a cheirar o ar com inalações longas e deliberadas, suas narinas se dilatando. A criatura estava me cheirando, percebi, analisando o meu cheiro. O Sasquatch menor fez a mesma coisa. Ambas as criaturas paradas ali, na beira da água, testando o ar como lobos pegando um rastro de cheiro. Prendi a respiração. O suor escorria pelas minhas costas, apesar da temperatura fria da manhã. Minha mente percorria minhas opções freneticamente. Eu deveria correr mesmo assim? Deveria tentar parecer maior e mais ameaçadora? Deveria tentar me comunicar de alguma forma? Nada na minha experiência tinha me preparado para esta situação. Então o Sasquatch maior fez algo completamente inesperado. A criatura se abaixou na água, pegou outro salmão com um movimento rápido e o ergueu em minha direção. O Sasquatch estendeu o braço por completo, o peixe pendurado em sua mão enorme, claramente me oferecendo. Eu olhei para a criatura em absoluta incredulidade. Isso estava mesmo acontecendo? Um Sasquatch estava realmente me oferecendo um peixe? O Sasquatch menor fez um som baixo, quase como um grunhido ou um zumbido, e gesticulou em direção ao peixe também, como se me encorajasse a aceitar a oferta. Minhas mãos tremiam enquanto eu me levantava lentamente da minha pedra. Cada movimento parecia perigoso, como se eu estivesse andando em gelo fino que poderia quebrar a qualquer momento. O Sasquatch não se moveu. Apenas continuou segurando aquele peixe, esperando que eu respondesse. Dei um passo cuidadoso para a frente, depois outro. As criaturas permaneceram imóveis, me observando atentamente, mas não de forma agressiva. Quando eu estava a cerca de 1,5 metro de distância, perto o suficiente para sentir seu cheiro almiscarado e terroso, estendi as 2 mãos e aceitei cuidadosamente o peixe do Sasquatch maior. A mão da criatura era enorme, facilmente 3 vezes o tamanho da minha, coberta de pelo grosso, mas surpreendentemente ágil. Quando minhas mãos tocaram brevemente a mão dele durante a transferência, senti o calor de sua pele, a aspereza de seu pelo, a realidade inegável desse ser impossível. O Sasquatch fez um som baixo e retumbante que poderia ter sido de satisfação ou aprovação. Depois se virou e voltou para a água. O Sasquatch menor o seguiu, e juntos eles continuaram pescando, ocasionalmente olhando para trás para mim, como se para ter certeza de que eu ainda estava lá. Fiquei na margem segurando aquele salmão, minha mente completamente sobrecarregada. O que tinha acabado de acontecer? Eu tinha acabado de ter uma interação amigável com um Sasquatch. A criatura tinha me oferecido comida, um gesto de paz, talvez até de amizade, e eu tinha aceitado. Olhei para o peixe em minhas mãos, ainda vivo e se debatendo. Era real. Tudo isso era real. Eu não estava sonhando ou alucinando. Coloquei cuidadosamente o salmão no meu isopor com gelo. Depois, fiquei observando as criaturas continuarem sua pescaria. Após vários minutos, o Sasquatch maior olhou para mim novamente e fez um gesto, um movimento amplo com a mão que claramente significava "venha aqui". Estava me convidando para me juntar a eles na água.
Minha mente racional gritava que isso era uma loucura, que eu não deveria chegar mais perto dessas criaturas, que eu já estava correndo riscos enormes. Mas algo mais profundo, um instinto que eu não entendia completamente, me disse para confiar naquele momento. Tirei minhas botas e meias, enrolei as calças e entrei no riacho. A água estava chocantemente fria, alimentada pelo degelo das montanhas. O fundo rochoso parecia liso e escorregadio sob meus pés descalços. Os Sasquatch me observaram aproximar, e quando eu estava a uns 3 metros de distância, o maior fez aquele mesmo gesto novamente, desta vez apontando para a água. Estava me mostrando algo, me ensinando. Observei com atenção enquanto a criatura demonstrava a técnica. Fique bem parada. Observe a água. Espere um peixe se aproximar. Então, ataque rapidamente com as 2 mãos, formando uma concha para prender o peixe contra seu corpo. O Sasquatch fez isso lentamente, deliberadamente, demonstrando claramente o método para meu benefício. Então ele deu um passo para trás e gesticulou para que eu tentasse. Me posicionei onde a criatura estava, sentindo-me ridícula, apavorada e eufórica, tudo ao mesmo tempo. Olhei para a água, observando as sombras dos peixes se movendo sob a superfície. Minhas mãos pairavam logo acima da água, esperando. Um salmão se aproximou e eu ataquei, mergulhando minhas mãos rapidamente. Errei completamente. O peixe disparou para longe e eu quase perdi o equilíbrio nas pedras escorregadias. O Sasquatch menor fez um som que eu juro que foi uma risada, um ruído ofegante e sibilante que era inconfundivelmente divertido. Até o Sasquatch maior parecia estar fazendo um som semelhante. Eles estavam rindo da minha tentativa desajeitada, mas não de um jeito maldoso. Parecia afetuoso, como você riria de uma criança aprendendo a andar. Tentei de novo, e de novo, e de novo. Cada vez eu errava, o peixe se afastando mais rápido do que minhas mãos conseguiam se mover. Os Sasquatch observavam pacientemente, ocasionalmente fazendo sons baixos um para o outro que poderiam ser comentários sobre minhas tentativas. Eu podia sentir minha frustração crescendo a cada tentativa fracassada. Meus dedos estavam ficando dormentes com a água fria, minhas costas começavam a doer de tanto me curvar, e a dúvida estava se infiltrando. Talvez eu simplesmente não fosse capaz de aprender essa habilidade. Talvez exigisse reflexos ou habilidades sensoriais que os humanos simplesmente não possuíam. Talvez os Sasquatch estivessem tentando me ensinar algo que eu era fisicamente incapaz de aprender. Mas eles pareceram sentir meu desânimo. O Sasquatch maior se aproximou ainda mais, perto o suficiente para que eu pudesse ver os detalhes intrincados de seu rosto, as linhas profundas ao redor de seus olhos que sugeriam idade e experiência, a boca surpreendentemente expressiva, a inteligência que irradiava daqueles olhos escuros. Ele colocou uma mão enorme gentilmente no meu ombro e eu senti o peso dela, o calor mesmo através da minha camisa. O cuidado óbvio que estava tomando para não me machucar, apesar da força tremenda da criatura. Foi um gesto de incentivo, de paciência, de fé na minha capacidade de ter sucesso. A criatura então demonstrou a técnica mais uma vez, mas desta vez a dividiu ainda mais cuidadosamente. Mostrou-me como posicionar meu corpo, inclinando-me ligeiramente para a frente para reduzir a distância que minhas mãos precisavam percorrer. Mostrou-me como observar não apenas o peixe, mas a forma como a luz se refratava na água, como levar em conta essa distorção visual. Mostrou-me como relaxar meus ombros e braços para que o ataque fosse fluido, em vez de tenso e brusco. Mais importante, mostrou-me como respirar, inspirando fundo e segurando o ar pouco antes de atacar, o que estabilizava meu corpo e aguçava meu foco. Observei atentamente, absorvendo cada detalhe da demonstração.
Então me posicionei exatamente como a criatura havia me mostrado. Ajustei minha respiração, observei a água com foco suave em vez de olhar intensamente e esperei. Um salmão se aproximou. Eu o segui suavemente, antecipei seu caminho, respirei fundo e segurei. Então ataquei com um movimento fluido em direção aonde ele estaria e não onde estava. Minhas mãos se fecharam em torno de algo sólido, que se debatia e estava muito vivo. Eu tinha pegado um peixe. Eu o levantei da água com as duas mãos, mal ousando acreditar que tinha conseguido. Os Sasquatch fizeram vocalizações altas, que ecoaram pelo riacho, sons de genuína celebração e aprovação. O menor chegou a bater palmas várias vezes, criando sons como trovões que assustaram os pássaros das árvores próximas. Eles estavam celebrando meu sucesso como se fosse uma conquista deles, genuinamente felizes por eu ter aprendido a técnica deles, por eu ter perseverado através da frustração e tido sucesso. Senti uma onda de alegria e orgulho completamente desproporcional à conquista. Era apenas um peixe. Apenas um salmão, pego por um método que essas criaturas usavam sem esforço. Mas representava muito mais do que isso. Representava conexão entre espécies, a transmissão de conhecimento de professor para aluno, a validação de que eu era capaz de aprender seus costumes. Representava a paciência deles e a minha persistência, a generosidade deles e a minha abertura a novas experiências. Aquele peixe era um símbolo de tudo de notável naquele encontro, e eu entendi instintivamente que me lembraria daquele momento pelo resto da minha vida. As criaturas pareceram entender o significado também. Elas não voltaram imediatamente para sua própria pescaria. Em vez disso, ficaram ali na água comigo, honrando o momento, permitindo que eu saboreasse minha conquista. O Sasquatch maior estendeu a mão e tocou gentilmente o peixe que eu segurava. Depois, tocou minhas mãos. Depois, seu próprio peito, fazendo uma conexão entre nós três. Estávamos unidos naquele momento, naquela experiência, naquele conhecimento compartilhado. Na hora seguinte, pescamos juntos e a experiência se transformou de aterrorizante para confortável e genuinamente alegre. Nós três, parados naquele riacho frio e claro, pegando salmões com as mãos. Os Sasquatch eram muito mais habilidosos do que eu, pegando 10 peixes para cada um que eu conseguia, mas eram professores pacientes. Ocasionalmente, o maior ajustava gentilmente minha posição ou demonstrava uma variação sutil na técnica. Nós não falávamos, não podíamos falar, mas nos comunicávamos através de gestos, sons e compreensão mútua. Quando já tínhamos pegado peixes suficientes e minhas mãos estavam completamente dormentes com a água fria, o Sasquatch maior gesticulou em direção à margem. Saímos todos juntos da água e as criaturas me levaram rio acima ao longo do riacho. Eu a segui sem hesitar. Meu medo tinha evaporado completamente, substituído por curiosidade e algo que parecia confiança. Esses seres não tinham me mostrado nada além de bondade. Tinham compartilhado seu conhecimento comigo, celebrado meu sucesso, me tratado como uma companheira bem-vinda. O que quer que eles quisessem me mostrar, eu estava disposta a ver. Caminhamos por talvez 20 minutos através de uma floresta cada vez mais densa, o Sasquatch se movendo com uma graça surpreendente pela vegetação rasteira, apesar de seu tamanho enorme. Eles navegavam pelos obstáculos sem esforço, mal fazendo barulho, enquanto eu me arrastava atrás deles, quebrando galhos e tropeçando em raízes. Notei como eles se moviam, colocando cada pé com cuidado, escolhendo caminhos que minimizavam a perturbação da vegetação, abaixando-se sob galhos baixos que eu tinha que afastar. Eles estavam perfeitamente adaptados a este ambiente, em casa nestes bosques, de uma forma que eu nunca poderia estar, apesar de toda a minha experiência com caminhadas. A floresta ficou mais silenciosa à medida que nos aprofundávamos, os sons do riacho desaparecendo atrás de nós.
A copa das árvores se tornou mais espessa, filtrando a luz do sol em um crepúsculo verde. O ar cheirava a musgo, decomposição e coisas crescendo, aquele rico aroma de floresta que é ao mesmo tempo doce e terroso. Me vi hiperconsciente de cada detalhe, sabendo que estava vivenciando algo extraordinário, querendo memorizar tudo sobre esta jornada ao território dos Sasquatch. Finalmente, chegamos a uma pequena clareira no fundo da floresta. E o que vi ali me fez parar abruptamente, o fôlego preso na garganta. A clareira estava cheia de estruturas, dezenas e dezenas delas. Árvores haviam sido dobradas e torcidas em formações estranhas, arcos perfeitos, espirais e padrões geométricos que não poderiam ser naturais. Mudas jovens haviam sido cuidadosamente moldadas enquanto cresciam, guiadas em curvas e laços que desafiavam os padrões normais de crescimento das árvores. Galhos de árvores diferentes haviam sido entrelaçados no alto, criando treliças e copas intrincadas. Galhos maiores haviam sido arranjados no chão em padrões que pareciam quase uma escrita ou notação simbólica. Pedras estavam empilhadas em montes cuidadosos de várias alturas, alguns com apenas algumas pedras, outros subindo quase até o meu peito. Algumas das formações de rocha incorporavam pedaços de madeira, criando estruturas híbridas que pareciam misturar pedra e material vegetal deliberadamente. Foi como tropeçar em algum tipo de instalação de arte ao ar livre ou local sagrado, exceto que eu soube imediatamente que foram criadas pelos Sasquatch. A clareira tinha sido claramente usada por muito tempo. Algumas das árvores dobradas mostravam décadas de crescimento em suas formas torcidas. Alguns dos montes de pedra tinham musgo crescendo neles, indicando que estavam no lugar há anos. Mas também havia estruturas novas, mudas recém-dobradas, pedras recentemente arranjadas, mostrando que este lugar era ativamente mantido e continuamente modificado. As criaturas se moviam pela clareira com óbvia familiaridade e afeto, ocasionalmente tocando certas estruturas como se cumprimentassem velhos amigos ou verificassem sua condição. O Sasquatch maior pegou um grande galho que estava caído perto da borda da clareira e demonstrou sua força dobrando-o entre as mãos. A madeira flexionou e gemeu, curvando-se em um arco que teria sido impossível para mim alcançar. Então, ele apontou para várias estruturas ao redor da clareira, fazendo vocalizações suaves que poderiam estar explicando seu propósito ou significado. Algumas pareciam ser marcadores territoriais, sinais de fronteira avisando outras criaturas sobre quem controlava aquele espaço. Outras pareciam mais decorativas ou cerimoniais, criadas por razões estéticas em vez de práticas. Notei que várias das formações se alinhavam com as direções cardeais, sugerindo algum tipo de significado astronômico ou de navegação. A precisão e a intencionalidade dessas formações eram inegáveis e profundamente comoventes. Isso não era comportamento aleatório ou fenômeno natural. Era design inteligente, criatividade, arte, expressão cultural. Os Sasquatch eram construtores, criadores, artistas, seres com sensibilidade estética e o desejo de moldar seu ambiente de maneiras significativas. Essas estruturas representavam pensamento, planejamento e habilidade. O investimento de tempo e esforços significativos na criação de algo que servia a propósitos além da mera sobrevivência. Caminhei cuidadosamente pela clareira, examinando as estruturas com admiração e respeito, tentando entender a lógica ou o significado por trás de seus designs. Alguns padrões se repetiam, sugerindo tradições culturais ou significado simbólico. Algumas estruturas pareciam contar histórias, arranjos de pedras e galhos que criavam narrativas sequenciais que eu não conseguia interpretar direito. Algumas eram simplesmente bonitas,
agradáveis aos olhos de maneiras que transcendiam a função utilitária. O Sasquatch menor me levou ao centro da clareira, onde um círculo de pedras grandes havia sido arranjado ao redor de uma rocha plana que servia como uma espécie de assento ou trono. As pedras estavam suavemente gastas, sugerindo que haviam sido tocadas e usadas por muitas mãos ao longo de longos períodos. A criatura gesticulou para que eu me sentasse, indicando que aquele era um lugar de honra ou importância, e eu o fiz, acomodando-me na pedra com um sentimento de reverência. Ambos os Sasquatch sentaram-se também, um de cada lado de mim, e por um longo momento simplesmente ficamos sentados juntos em silêncio, três seres compartilhando espaço neste lugar sagrado. Foi um dos momentos mais pacíficos e profundos de toda a minha vida, sentada naquela clareira cercada por evidências da cultura e criatividade do Sasquatch. A floresta ao nosso redor estava viva com sons, pássaros cantando suas reivindicações territoriais, o vento sussurrando através das folhas, criando murmúrios e suspiros, o murmúrio distante do riacho, que era mal audível de tão fundo na mata. O sol se filtrava pela copa, criando padrões de luz e sombra em constante mudança no chão, iluminando partículas de poeira flutuando no ar. E eu estava sentada entre dois Sasquatch, essas criaturas lendárias que não deveriam existir segundo a ciência moderna, e me sentia completamente segura, aceita e honrada por sua presença. O Sasquatch menor estendeu a mão lentamente e tocou meu ombro com delicadeza. Apenas um breve contato, mas inconfundivelmente afetuoso e deliberado. Estava reconhecendo nossa conexão, expressando algo que parecia amizade, parentesco ou aceitação. Virei-me para olhar para a criatura, encontrando seus olhos diretamente, talvez pela primeira vez, desde que chegamos à clareira. A inteligência que vi ali era impressionante e humilhante. Aquilo não era um animal, era uma pessoa, um ser com pensamentos, sentimentos, consciência e autoconsciência. O Sasquatch estava olhando de volta para mim, com a mesma curiosidade e admiração que eu sentia ao olhá-lo, estudando-me tão atentamente quanto eu o estudava, tentando entender quem e o que eu era, assim como eu tentava entender quem e o que ele era. Mantivemos aquele olhar por vários longos momentos e senti algo mudar dentro de mim. Um reconhecimento fundamental de que eu estava na presença de outro ser senciente, cujas experiências e vida interior eram tão ricas e complexas quanto as minhas, apenas diferentes de maneiras que eu mal podia começar a imaginar. Ficamos naquela clareira por mais uma hora, nós três simplesmente existindo juntos em companhia pacífica. Os Sasquatch ocasionalmente faziam sons suaves um para o outro, comunicações que eu não conseguia entender, mas que pareciam calmas, contentes e satisfeitas. Às vezes, eles se levantavam e ajustavam uma das estruturas, reposicionando uma pedra ou dobrando um galho, mantendo seu espaço com cuidado e orgulho evidentes. Eles pareciam estar cuidando daquela clareira da mesma forma que eu cuidaria do meu jardim em casa, mostrando posse, responsabilidade e preocupação estética. Eu os observei trabalhar, notando como eles colaboravam sem palavras, como um começava uma tarefa e o outro ajudava sem precisar de instruções, como seus movimentos eram coordenados e complementares. Eles claramente trabalhavam juntos há muito tempo, conheciam os ritmos, preferências e métodos um do outro. Eram parceiros no sentido mais profundo, não apenas companheiros, mas verdadeiros colaboradores no projeto de viver. Eventualmente, o Sasquatch maior se levantou e olhou para mim, depois na direção de onde tínhamos vindo. Era hora de ir. Eles estavam me escoltando de volta ao riacho, de volta ao meu local de pesca, de volta à fronteira entre o mundo deles e o meu. Caminhamos de volta pela floresta juntos, desta vez mais devagar.
Eu queria memorizar cada detalhe, sabendo que essa experiência nunca mais aconteceria, que eu estava vivendo algo extraordinário e passageiro. Quando chegamos à margem do riacho, onde meu equipamento ainda estava na pedra, os Sasquatch pararam. O maior se virou para mim e ficamos nos olhando por um longo momento. Eu queria dizer obrigada. Queria expressar minha gratidão por tudo que eles tinham me mostrado, mas eu não tinha palavras que eles entenderiam. Então simplesmente coloquei a mão sobre o coração e inclinei a cabeça ligeiramente, um gesto de respeito e apreço. O Sasquatch pareceu entender. Ele colocou sua mão enorme sobre o próprio peito, espelhando meu gesto. Depois se virou e voltou para o riacho. O Sasquatch menor fez o mesmo, me oferecendo um último olhar antes de seguir seu companheiro para a água. Eu os observei pescando enquanto subiam o rio, desaparecendo gradualmente em uma curva do riacho. Quando finalmente sumiram de vista, sentei-me na minha pedra, minhas pernas de repente fracas e trêmulas. O que tinha acabado de acontecer? Eu passei a manhã com Sasquatch. Aprendi a pescar com as próprias mãos. Fui acolhida em seu território, vi suas criações, fui aceita como amiga. Era impossível, era real e tinha me mudado para sempre. Juntei meu equipamento lentamente, movendo-me como alguém em um sonho. Meu isopor agora continha vários salmões, incluindo aquele primeiro que o Sasquatch me deu. Prova física do encontro, embora eu soubesse que nunca seria capaz de explicar a ninguém como eu realmente peguei aqueles peixes. A viagem de volta para casa demorou ainda mais do que a de ida, em parte porque eu estava exausta, em parte porque eu continuava parando para processar o que tinha acontecido. Minha mente estava girando, tentando integrar essa experiência à minha compreensão da realidade. Sasquatch eram reais, eram seres inteligentes, sociais e criativos. Podiam ser amigáveis, até generosos, se abordados com respeito. Tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo natural tinha sido virado de cabeça para baixo. Quando finalmente cheguei em casa no final daquela tarde, limpei os peixes mecanicamente, meus pensamentos em outro lugar. Eu continuava repassando o encontro na minha mente, examinando cada detalhe, tentando gravá-lo na minha memória para que nunca se apagasse ou se perdesse. Naquela noite, deitei na cama sem conseguir dormir, olhando para o teto e pensando naquelas criaturas. De onde elas vieram? Há quanto tempo estavam nessas montanhas? Quantos deles existiam? O que mais eles sabiam? Que outras habilidades e conhecimentos possuíam? Eu queria desesperadamente contar a alguém sobre minha experiência, compartilhar esse encontro incrível com outro ser humano que pudesse entender seu significado. Mas eu sabia que não podia. Quem acreditaria em mim? Eu não tinha fotos nem vídeos, apenas minha história e um isopor cheio de peixes. As pessoas pensariam que eu estava mentindo, ou delirando, ou procurando atenção. Pior, se as pessoas acreditassem em mim, poderiam ir procurar os Sasquatch, tentando capturá-los, estudá-los ou explorá-los de alguma forma. Eu não podia deixar isso acontecer. As criaturas confiaram em mim, me mostraram bondade e hospitalidade. Trair essa confiança, expondo-as ao mundo, seria imperdoável. Então, mantive o silêncio. Disse à minha colega que a pescaria tinha sido excelente. Mostrei a ela os salmões que peguei e não disse nada sobre como realmente os pesquei. Disse à minha família que tinha desfrutado de um dia tranquilo na natureza, o que era verdade, e omiti os detalhes mais importantes. O segredo se tornou meu para carregar sozinha. Nas semanas e meses que se seguiram, pensei em voltar a Blackwater Creek, na esperança de outro encontro, mas algo me deteve. Aquela manhã tinha sido perfeita, um presente dado livremente. Tentar recriá-la ou forçar outro encontro parecia errado, como se diminuísse a magia daquela primeira experiência. Os Sasquatch tinham compartilhado algo precioso comigo, e eu precisava respeitar isso, não me tornando gananciosa por mais. Em vez disso, deixei a memória me sustentar. Quando o trabalho ficava estressante,
quando o processo de divórcio se tornava contencioso, quando a solidão ameaçava me sobrecarregar, eu me lembrava daquela manhã no riacho. Eu me lembrava da sensação de estar na água fria, ao lado de criaturas que não deveriam existir. Eu me lembrava do Sasquatch maior, demonstrando técnicas de pesca com paciência infinita. Eu me lembrava do menor tocando meu ombro naquela clareira. Eu me lembrava que tinha sido parte de algo extraordinário, algo que a maioria das pessoas nunca experimentaria em suas vidas inteiras. A memória me mudou de maneiras que ainda estou descobrindo. Tornei-me mais paciente, mais observadora, mais disposta a aceitar que a realidade contém mistérios e maravilhas além da nossa compreensão atual. Tornei-me mais protetora dos lugares selvagens, entendendo agora que eles abrigam segredos que apenas começamos a suspeitar. Tornei-me mais humilde, reconhecendo que os humanos não são os únicos seres inteligentes neste planeta, que compartilhamos o mundo com consciências e criatividades que mal reconhecemos. Também me tornei mais cuidadosa com o que eu acreditava ser possível e impossível. Se os Sasquatch eram reais, o que mais poderia ser real? Que outras criaturas lendárias ou fenômenos paranormais poderiam realmente existir, descartados como mitos apenas porque ainda não os provamos cientificamente? A experiência abriu minha mente para possibilidades que eu havia rejeitado de antemão. Vários anos se passaram desde aquela manhã em Blackwater Creek, mas ainda penso nisso constantemente. A memória não se desvaneceu, nem se tornou menos vívida. Se alguma coisa tornou-se mais preciosa com o tempo, mais significativa. Percebo agora que aquelas horas com o Sasquatch foram um ponto de virada na minha vida, um momento de antes e depois que dividiu minha existência em 2 capítulos distintos. Antes daquele encontro, eu era alguém que acreditava que o mundo era em grande parte conhecido, explicado, mapeado, categorizado e entendido. Eu era alguém que confiava na ciência, nos dados e nas evidências físicas, que descartava histórias e lendas como produtos da ignorância ou da imaginação. Eu era alguém que se movia pela natureza como uma estranha, uma visitante, separada do mundo selvagem e superior a ele. Depois daquele encontro, tornei-me alguém diferente, alguém que entende que o mundo contém muito mais mistério do que certeza, muito mais maravilha do que explicação. Alguém que sabe que existem seres compartilhando este planeta conosco, seres que não reconhecemos ou entendemos, seres que têm suas próprias vidas e culturas ricas que existem paralelamente às nossas. Alguém que se move pela natureza com humildade e respeito, entendendo que sou uma convidada em um mundo que pertence a inúmeros outros. Os salmões daquela manhã já se foram, consumidos em refeições nas semanas seguintes. Mas guardei uma escama daquele primeiro peixe, aquele que o Sasquatch maior me deu. Eu a prense entre as páginas de um livro, preservando-a como a única evidência física do meu encontro. Às vezes, eu a pego e olho para ela, um pequeno lembrete cintilante de que o que aconteceu foi real, que eu não imaginei ou sonhei. Aquela escama é meu tesouro secreto, vale mais para mim do que qualquer joia ou bem caro. Já me perguntei inúmeras vezes o que aqueles Sasquatch pensaram de mim. Será que contaram a outros membros de sua espécie sobre a estranha fêmea humana que aceitou seu peixe e aprendeu a pescar salmão com as mãos? Será que eles se lembram do nosso encontro com a mesma importância que eu? Ou foi apenas mais um dia comum para eles, sem nada de especial e rapidamente esquecido? Gosto de pensar que eles se lembram que em algum lugar naquelas montanhas há 2 Sasquatch que ocasionalmente pensam naquela manhã em que fizeram amizade com uma humana desajeitada e lhe mostraram seu mundo. Eu me pergunto se eles tiveram outros encontros com humanos, outros momentos de conexão e partilha.
Ou fui eu um caso único, a única pessoa que por acaso estava no lugar certo na hora certa, que respondeu às suas aberturas com aceitação em vez de medo? Espero não ser única. Espero que existam outros por aí, outras pessoas que tiveram experiências semelhantes, que carregam segredos semelhantes. Formamos uma comunidade invisível, nós que sabemos a verdade sobre o Sasquatch, espalhados pelo país, mas unidos pelo nosso conhecimento compartilhado de algo profundo e oculto. Às vezes, imagino-nos encontrando-nos de alguma forma, compartilhando nossas histórias, comparando nossos encontros, mas sei que isso é provavelmente impossível. Guardamos nossos segredos com cuidado por bons motivos, e quebrar esse silêncio arriscaria expor as criaturas que estamos tentando proteger. Então, permanecemos isolados uns dos outros, cada um carregando nosso próprio conhecimento privado, nossas próprias memórias preciosas. Mudei minha vida de outras maneiras por causa daquele encontro. Comecei a ser voluntária em organizações ambientais dedicadas a preservar áreas selvagens. Eu dou dinheiro para esforços de conservação de terras. Tornei-me uma defensora da proteção de florestas antigas e bacias hidrográficas intocadas. Faço isso, em parte, por princípio geral, acreditando que os lugares selvagens têm valor inerente, independentemente das criaturas que possam viver lá. Mas também faço isso especificamente para proteger o Sasquatch, para garantir que eles tenham um habitat onde possam continuar vivendo sem serem perturbados. Cada hectare de floresta preservada, cada rio protegido do desenvolvimento, é mais um lugar onde esses seres notáveis podem pescar, construir suas estruturas e viver suas vidas misteriosas. Penso constantemente nas implicações da existência do Sasquatch. Se essas criaturas são reais e permaneceram escondidas por tanto tempo, o que isso diz sobre nossa compreensão do mundo natural? Quantas outras espécies podem existir sem serem detectadas? Que outros mistérios se escondem nas vastas áreas selvagens que mal exploramos? A arrogância de presumir que descobrimos e catalogamos todas as criaturas significativas do planeta parece ridícula agora. O mundo é muito mais estranho e mais povoado do que imaginamos. Também penso no que a inteligência e a criatividade do Sasquatch significam para nossa compreensão da consciência e da personalidade. Se essas criaturas podem se comunicar, criar arte, demonstrar emoções e laços sociais, ensinar habilidades a outros, o que isso significa para como definimos inteligência? As estruturas que vi naquela clareira eram evidências de pensamento abstrato, sensibilidade artística, transmissão cultural de conhecimento. Não eram animais simples, eram pessoas não humanas talvez, mas pessoas mesmo assim, com vidas interiores e experiências que mal podemos imaginar. Isso levanta questões éticas profundas sobre nosso tratamento da natureza e da vida selvagem. Se os Sasquatch são pessoas, eles não merecem direitos e proteções? Eles não merecem ter seus territórios respeitados, sua privacidade honrada? E quanto a outras espécies inteligentes, os grandes símios, elefantes, golfinhos e corvídeos. Se estamos dispostos a aceitar que os Sasquatch possuem personalidade, não deveríamos estender um reconhecimento semelhante a outras criaturas que demonstram inteligência e autoconsciência comparáveis? São questões com as quais luto constantemente, embora saiba que nunca poderei discuti-las abertamente com a maioria das pessoas. Como posso argumentar pela proteção dos direitos do Sasquatch quando não posso nem mesmo reconhecer que o Sasquatch existe? A frustração de carregar esse conhecimento sozinha às vezes é avassaladora. Em dias difíceis, quando estou estressada ou triste ou me sentindo desconectada do mundo, me pego desejando voltar a Blackwater Creek. Imagino dirigir aquelas estradas esburacadas novamente, estacionar naquela clareira,
caminhar até a margem do riacho com minha vara de pescar. Imagino o Sasquatch emergindo da floresta, me reconhecendo, me dando as boas-vindas de volta. Imagino pescarmos juntos novamente, de pé naquela água fria, pegando salmões com as próprias mãos. Imagino-os me levando de volta àquela clareira, mostrando-me novas estruturas que criaram, compartilhando outra tarde pacífica juntos. Mas sei que não posso voltar. Aquele momento acabou, completo em si mesmo. Tentar recriá-lo seria como tentar reviver o dia do seu casamento ou seu primeiro beijo. Algumas experiências existem perfeitamente na memória e não devem ser repetidas ou reencenadas. Em vez disso, honro essa memória vivendo de forma diferente, sendo a pessoa que aquele encontro me ajudou a me tornar. Passo mais tempo na natureza agora, fazendo trilhas remotas e acampando em áreas selvagens. Pratico a técnica de pesca que os Sasquatch me ensinaram, embora raramente atente, porque meus reflexos humanos são lentos demais para serem consistentemente bem-sucedidos. Procuro por sinais da presença de Sasquatch, árvores dobradas e formações incomuns, embora nunca tenha encontrado nada tão dramático quanto aquela clareira. Principalmente, eu simplesmente caminho por lugares selvagens com consciência e respeito, entendendo que compartilho esses espaços com seres que não posso ver, seres que estão observando, ouvindo e vivendo suas próprias vidas ricas ao meu redor. Tornei-me uma observadora melhor por causa daquele encontro. Noto coisas agora pelas quais teria passado antes, sinais sutis de atividade animal, padrões na vegetação, formações rochosas incomuns. Aprendi a me mover mais silenciosamente pela floresta, a minimizar meu impacto, a pisar leve. Pratico as habilidades que aprendi naquele dia, mesmo sabendo que nunca alcançarei a perícia do Sasquatch. A disciplina de tentar, a prática de prestar atenção, isso é valioso por si só. Às vezes, imagino o que aconteceria se uma prova irrefutável da existência do Sasquatch fosse descoberta. Se alguém capturasse fotos ou vídeos nítidos, se um corpo fosse encontrado, se evidências de DNA fossem obtidas. Parte de mim pensa que isso justificaria minha experiência, provaria ao mundo que eu não estava louca ou mentindo. Mas uma parte maior de mim teme essa possibilidade. Uma vez que a existência do Sasquatch seja provada, tudo muda. As criaturas perdem sua privacidade, sua liberdade. Tornam-se objetos de estudo, curiosidade e exploração. Seu território se torna um destino turístico. Suas vidas se tornam sujeitas à gestão e interferência humana. A magia e o mistério evaporam, substituídos por categorização científica e regulamentação governamental. Não, eu não quero provas. Quero que os Sasquatch permaneçam escondidos, que continuem vivendo nas sombras, à margem da consciência humana. Quero que eles tenham suas florestas e riachos para si, para pescar, construir e existir sem interferência humana. Meu encontro foi um presente precisamente porque foi privado, porque existe apenas na minha memória, porque não posso prová-lo, compartilhá-lo ou divulgá-lo. A incapacidade de provar é o que protege as criaturas, e protegê-las é mais importante do que ter minha história acreditada. Penso naqueles dois Sasquatch com frequência, imaginando como estão, se ainda estão pescando em Blackwater Creek, ou se mudaram para outro território. Pergunto-me se ainda estão juntos, ainda parceiros, ou se o relacionamento deles mudou ao longo dos anos. Pergunto-me se tiveram filhos, se pode haver jovens Sasquatch aprendendo a pescar com as mãos, com aqueles mesmos professores. Pergunto-me se eles se lembram de mim, se alguma vez pensam na fêmea humana com quem fizeram amizade numa manhã de primavera. Espero que sim. Espero que o encontro tenha sido significativo para eles também. Não apenas mais uma interação esquecível, mas algo especial que se destaca em sua memória. Espero que eles contem sobre mim para seus filhos, da mesma forma que eu contaria aos meus se os tivesse.
Espero existir na cultura deles como uma história, um conto sobre a vez em que conheceram uma humana que não teve medo, que aprendeu sua técnica de pesca, que se sentou pacificamente em sua clareira. Talvez eu esteja sendo egoísta, presumindo que o encontro significou tanto para eles quanto para mim. Talvez, para criaturas que potencialmente vivem por décadas ou até séculos, algumas horas com um humano mau se registrem como significativas. Mas acho que não. O cuidado que eles demonstraram ao me ensinar, a paciência que demonstraram, a acolhida que me deram ao me levar à clareira, tudo isso sugeriu um engajamento e interesse genuínos. Acho que eles também gostaram do encontro, acharam-no novo e agradável de maneiras que o tornaram memorável. Esse pensamento me conforta quando a solidão de guardar este segredo se torna especialmente pesada. Não estou sozinha na minha memória. Em algum lugar por aí, 2 Sasquatch carregam a mesma memória, talvez contando a mesma história a outros de sua espécie. Estamos conectados através das espécies, da distância e das circunstâncias por aquela experiência compartilhada. Aquela manhã perfeita em que 3 seres muito diferentes encontraram um terreno comum ao lado de um riacho frio de montanha. Os anos continuam passando e eu continuo vivendo com este conhecimento guardado no meu coração. Parei de esperar ter outro encontro. Parei de esperar por provas ou validação. Aceitei que esta experiência permanecerá privada, não verificada, existindo apenas na minha memória e talvez nas memórias daquelas 2 criaturas notáveis. E encontrei paz com isso. Nem toda verdade precisa ser provada, nem toda experiência precisa ser compartilhada. Algumas coisas são preciosas precisamente porque são pessoais, porque pertencem apenas àqueles que as viveram. Minha manhã com os Sasquatch é minha para guardar, um presente que continua dando, uma fonte de admiração e significado que me sustentará pelo resto da minha vida. Quando eu finalmente morrer, este segredo morrerá comigo, a menos que eu decida, em algum momento, escrever o relato completo e deixá-lo para trás. Talvez eu o faça, talvez não. Por enquanto, estou contente em carregá-lo silenciosamente, em deixá-lo moldar como eu vivo, sem tentar convencer ninguém de sua verdade. O mundo não precisa da minha prova. O mundo precisa de mais mistério, mais admiração, mais lugares selvagens onde coisas impossíveis ainda podem acontecer. O mundo precisa de espaços onde os Sasquatch possam pescar em paz, onde possam marcar seus territórios e construir suas estruturas sem interferência humana, onde possam viver suas vidas sem serem perturbados pela nossa constante necessidade de descobrir, catalogar e controlar. Meu encontro com o Sasquatch me ensinou que as melhores coisas da vida são muitas vezes as que não podemos provar, não podemos fotografar, não podemos compartilhar com todos. As melhores coisas são os momentos privados de conexão, as amizades inesperadas, as experiências que nos mudam de dentro para fora. Aquela manhã, em Blackwater Creek, foi meu momento privado de conexão. Aquelas horas com as criaturas foram minha amizade inesperada. Aquele dia foi a experiência que me mudou de dentro para fora, transformando-me em alguém que se move pelo mundo com mais humildade, mais admiração, mais respeito pelos mistérios que nos cercam. Eu o carrego comigo sempre, um tesouro secreto que ninguém pode tirar. Uma memória que permanecerá vívida e preciosa até meu último suspiro. E quando eu morrer, quando meu tempo nesta terra finalmente terminar, espero que de alguma forma eu veja aquele Sasquatch novamente. Talvez em qualquer reino que venha após a morte, talvez em alguma outra dimensão da existência, eu encontre o Sasquatch maior e o Sasquatch menor. E eles se lembrarão de mim. Talvez pesquemos juntos novamente em algum riacho eterno, pegando salmões com as mãos, compartilhando tempo juntos como fizemos naquela perfeita manhã de primavera.
Até lá, tenho minhas memórias, cristalinas e permanentes. Tenho a escama de salmão prensada no meu livro. Tenho o conhecimento de que em algum lugar por aí, os Sasquatch são reais, vivos e continuando sua existência misteriosa. Esse conhecimento me sustenta, me dá esperança, me lembra que o mundo é maior, mais estranho e mais maravilhoso do que a maioria das pessoas imagina. Então, obrigada. Onde quer que vocês estejam, o que quer que estejam fazendo. Obrigada, Sasquatch maior, por se aproximar de mim com curiosidade em vez de medo, por me oferecer aquele primeiro peixe, por me ensinar suas técnicas com tanta paciência, por me mostrar seu território e suas criações. Obrigada por confiar em mim com seu segredo, por me acolher em seu mundo por aquelas poucas horas preciosas. E obrigada, Sasquatch menor, por sua gentileza, por sua paciência, por aquele momento em que você tocou meu ombro e me fez saber que tudo estava bem. Obrigada por celebrar comigo quando finalmente peguei um peixe com minhas próprias mãos. Obrigada por compartilhar aquele tempo pacífico na clareira, por me mostrar sua sensibilidade artística, por fazer parte do dia mais extraordinário da minha vida. Eu nunca esquecerei nenhum de vocês. Nunca esquecerei Blackwater Creek, a água fria correndo sobre meus pés, o sol brilhando na superfície, o som de seus movimentos enquanto caminhavam pela correnteza. Nunca esquecerei seus rostos, seus olhos cheios de inteligência e consciência, suas mãos maciças me oferecendo presentes. Nunca esquecerei a sensação de paz que experimentei sentada entre vocês, naquela clareira, cercada por suas árvores dobradas e suas estruturas sagradas, aceita e bem-vinda em seu mundo. Aquele dia foi um presente imensurável. Vocês foram um presente. E prometo que honrarei esse presente pelo resto da minha vida. Protegerei seu segredo com determinação feroz. Respeitarei seu território e defenderei sua preservação. Contarei sua história apenas para aqueles poucos que possam realmente entender seu significado e que também aguardarão com cuidado. E eu sempre, sempre me lembrarei do que vocês me ensinaram sobre coragem, sobre abertura, sobre a possibilidade de conexão através de divisões aparentemente impossíveis, sobre a rica diversidade de consciência que existe neste mundo além da percepção humana. Os Sasquatch em Blackwater Creek mudaram minha vida fundamental e irrevogavelmente. Eles me mostraram que a realidade é mais flexível e expansiva do que normalmente acreditamos, que coisas impossíveis acontecem todos os dias, que a magia existe nos lugares selvagens se formos corajosos e abertos o suficiente para vê-la. Por essa revelação serei eternamente grata. Por esse presente de admiração, passarei o resto da minha vida defendendo as florestas onde eles vivem, protegendo os riachos onde pescam, preservando a natureza que eles chamam de lar. Esta é a minha história, a minha verdade. O meu relato do que aconteceu quando fui pescar com mosca sozinha em Blackwater Creek e descobri que o impossível é real, tangível e está bem ao nosso lado se tivermos olhos para ver. Acredite ou não, a escolha é sua. Não me importa mais se alguém aceita meu relato como verdadeiro. Eu sei o que experimentei. Eu sei o que os Sasquatch me ensinaram. E sei que em algum lugar por aí, neste exato momento, eles estão pescando em seu riacho, vivendo suas vidas, existindo nas sombras, à margem do nosso mundo. E isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. É tudo o que preciso saber para encontrar significado e propósito na minha própria existência. Os anos se passaram desde aquele dia, mas a memória permanece tão fresca como se tivesse acontecido ontem.
Ainda posso sentir a água fria de Blackwater Creek na minha pele. Ainda posso ver o jeito como a luz do sol refletia no pelo do Sasquatch maior, criando reflexos de castanho avermelhado e dourado. Ainda posso ouvir os sons que eles faziam ao se comunicarem, aquelas vocalizações suaves e retumbantes que transmitiam um significado que eu não conseguia traduzir, mas que de alguma forma conseguia entender emocionalmente. Cada detalhe está preservado na minha mente como uma fotografia de alta resolução, nítida, clara e imutável, protegida pela importância que dou a ela. Quando penso naquele dia agora, o que mais me impressiona profundamente não é a impossibilidade, mas a normalidade dele. Uma vez que superei meu terror inicial, uma vez que as criaturas e eu estabelecemos que não éramos ameaças um para o outro, uma vez que nos acomodamos naquele ritmo de atividade compartilhada, tudo o que se seguiu pareceu natural e certo. Éramos apenas 3 seres compartilhando um espaço, aprendendo um com o outro, desfrutando de uma bela manhã juntos ao lado de um riacho. O fato de que 2 de nós deveriam ser criaturas míticas, seres lendários que a ciência insistia que não existiam, parecia quase irrelevante. Éramos simplesmente pessoas se conectando através da diferença, encontrando um terreno comum em nosso amor, compartilhado por aquele lugar e aquele momento. Passei inúmeras horas desde aquele dia, analisando cada aspecto do encontro, repassando-o na minha mente, examinando-o de todos os ângulos. Pensei nos detalhes físicos, na maneira como os Sasquatch se moviam pela água com tanto cuidado deliberado, como seus pés encontravam apoio nas rochas escorregadias com facilidade praticada. Pensei na técnica de pesca deles, na paciência notável que demonstravam, ficando imóveis por longos períodos antes de atacar com velocidade explosiva. Pensei na dinâmica social entre eles, na maneira como se comunicavam através de gestos sutis e vocalizações suaves, no claro afeto e parceria evidentes na forma como se moviam juntos como uma unidade coordenada. Pensei na decisão deles de se aproximarem de mim. Que cálculos ou instintos os levaram a determinar que eu não era uma ameaça, que eu poderia até ser alguém que valesse a pena fazer amizade. Essas memórias são tão detalhadas, tão ricas em informações sensoriais, que só poderiam ter vindo de uma experiência genuína. Lembro-me do tom exato do pelo do Sasquatch maior, como parecia quase preto na sombra, mas revelava um marrom profundo e até toques de castanho avermelhado quando a luz do sol o atingia diretamente. Lembro-me da textura de suas vocalizações, da maneira como certos sons ressoavam no meu peito, como as notas mais graves de um instrumento de baixo. Lembro-me do cheiro deles, aquele odor almiscarado e terroso que não era desagradável, mas distintamente selvagem, como pelo molhado, terra de floresta e algo mais que não consegui identificar. Estes não são os detalhes vagos e efêmeros de um sonho. São as memórias concretas e específicas de uma experiência real. Essa normalidade é, na verdade, o que mais me convence de que a experiência foi real, e não algum sonho elaborado ou alucinação induzida por drogas. Sonhos são dramáticos e surreais, cheios de transições impossíveis e lógica bizarra que faz sentido dentro do sonho, mas se desfaz ao acordar. Minha manhã com o Sasquatch não foi nada disso. Desdobrou-se de forma lógica e natural, cada momento fluindo para o seguinte de uma maneira que fazia todo o sentido. As criaturas se comportaram como seres inteligentes, com suas próprias personalidades, motivações e preferências distintas. Não eram símbolos, metáforas ou projeções do meu subconsciente. Eram apenas eles mesmos, vivendo suas vidas, tomando decisões, interagindo comigo de maneiras que pareciam genuínas, não roteirizadas e totalmente autênticas. Então, quando as pessoas me perguntam se eu realmente acredito no que vi,
se tenho certeza absoluta de que não foi algum tipo de engano ou identificação errada, se talvez eu não vi dois ursos e minha imaginação preencheu o resto, posso responder sem qualquer hesitação. Sim, tenho certeza absoluta. Sim, eu realmente vi Sasquatch. Sim, eles eram reais, tão reais quanto eu, tão reais quanto o chão sob meus pés. E sim, eles me deram um presente naquela manhã que carregarei comigo pelo resto da minha vida. O presente de saber com certeza absoluta que ainda há mistério genuíno neste mundo. Ainda há admiração autêntica, ainda há magia escondida nos lugares selvagens, onde a maioria das pessoas nunca se aventura. Por esse presente, por esse conhecimento, por aquela manhã perfeita ao lado de Blackwater Creek, sou eternamente grata. O mundo é maior do que conhecemos, mais estranho do que imaginamos, mais povoado do que suspeitamos. E isso me enche de esperança, alegria e um sentimento de conexão com algo vasto, antigo e contínuo. Os Sasquatch continuam sua existência, quer os reconheçamos ou não, quer acreditemos neles ou não. Eles pescam em seus riachos, constroem suas estruturas e vivem suas vidas ricas e complexas nos espaços entre a consciência humana. E saber disso, realmente saber com a certeza que vem da experiência direta, muda tudo. Muda como eu vejo o mundo, como me movo por ele, como entendo o meu lugar nele. Não estou separada da natureza, faço parte dela, uma consciência entre inúmeras outras. Uma inteligência em um mundo cheio de inteligência. Essa é a verdade mais profunda que aprendi naquele dia. E é a verdade que levo comigo para o que quer que venha a seguir. Dediquei um tempo considerável ao longo desses anos para estudar tudo o que posso encontrar sobre avistamentos e encontros com Sasquatch. Embora eu faça isso de forma discreta e privada, nunca revelando minha própria experiência. Leio relatos de toda a América do Norte, observando padrões e semelhanças nas descrições. As criaturas são consistentemente descritas como enormes, cobertas de pelo, movendo-se com graça e furtividade surpreendentes, apesar de seu tamanho. Quase sempre são retratadas como tímidas e esquivas, evitando o contato humano sempre que possível. As poucas histórias de encontros que descrevem interação direta, como a minha, quase universalmente retratam os Sasquatch como pacíficos e não agressivos, a menos que diretamente ameaçados. Isso se alinha perfeitamente com minha própria experiência. Os Sasquatch que conheci eram cautelosos, mas curiosos, desconfiados, mas dispostos a se aproximar assim que determinaram que eu não era uma ameaça. Eles demonstraram notável inteligência e capacidade emocional, ensinando-me uma habilidade, celebrando meu sucesso, acolhendo-me em seu espaço sagrado. Estes não são os comportamentos de animais simples. São os comportamentos de seres sofisticados com estruturas sociais complexas, práticas culturais e vidas emocionais ricas. Também estudei o conhecimento histórico e indígena sobre os Sasquatch. Muitas tribos nativas americanas têm histórias e tradições sobre esses seres que remontam a gerações, às vezes séculos. Eles são frequentemente chamados por nomes diferentes em línguas diferentes, mas as descrições permanecem notavelmente consistentes. Algumas tribos os veem como seres espirituais ou guardiões da floresta. Outras os veem simplesmente como outra espécie, compartilhando a terra, a ser respeitada e deixada em paz. O fio condutor é que esses povos indígenas não questionam se os Sasquatch existem. Eles sabem que existem, sempre souberam, e mantêm tradições sobre como interagir com eles respeitosamente se ocorrer um encontro. Esse conhecimento indígena me deixa triste e com raiva pela forma como a ciência ocidental descarta o Sasquatch. Somos tão arrogantes, tão convencidos de que se algo não foi provado em um laboratório ou catalogado por pesquisadores acadêmicos, não deve ser real.
Descartamos milhares de anos de conhecimento indígena como superstição e mito, ignorando a sabedoria acumulada por pessoas que viveram intimamente com essas terras por muito mais tempo do que a civilização ocidental existe neste continente. Meu encontro me provou que os povos indígenas estavam certos o tempo todo. Os cientistas e céticos que exigem provas físicas antes de acreditar são os que estão errados, cegos por sua insistência de que apenas certos tipos de evidência contam como válidos. Pensei muito sobre por que os Sasquatch permaneceram escondidos por tanto tempo, por que não foram conclusivamente documentados, apesar de milhares de avistamentos relatados. A resposta parece óbvia agora. Eles são inteligentes e querem permanecer escondidos. Eles aprenderam ao longo de gerações, talvez séculos, que o contato com humanos geralmente acaba mal para as espécies não humanas. Eles nos viram destruir habitats, caçar espécies até a extinção, capturar e enjaular animais para nosso entretenimento e estudo. Eles desenvolveram estratégias sofisticadas para nos evitar, para permanecer nas vastas áreas selvagens que raramente penetramos, para cobrir seus rastros e deixar evidências mínimas de sua presença. As árvores dobradas e as formações rochosas que vi naquela clareira são exemplos perfeitos. Para a maioria das pessoas, pareceriam fenômenos naturais, arranjos aleatórios de madeira e pedra. Apenas alguém que passasse um tempo significativo examinando-os reconheceria a intencionalidade e o design. Os Sasquatch criam estruturas que se misturam ao ambiente, que podem ser explicadas pelos céticos como danos climáticos ou atividade animal. Eles são mestres da camuflagem e da furtividade. E é assim que uma criatura de 3 metros de altura, coberta de pelo, consegue permanecer em grande parte não documentada em uma era de câmeras de vigilância e imagens de satélite. Considerei muitas vezes se deveria tentar coletar evidências, documentar os Sasquatch de uma forma que convencesse os céticos. Eu poderia voltar a Blackwater Creek com câmeras e equipamentos de gravação. Poderia procurar por pegadas ou amostras de cabelo. Poderia tentar fotografar as estruturas naquela clareira, se é que conseguiria encontrá-la novamente sem os Sasquatch para me guiar. Mas toda vez que considero isso, lembro-me da confiança que aquelas criaturas me demonstraram. Elas se aproximaram de mim porque eu estava sozinha, porque respondia a elas com aceitação em vez de medo, porque não representava uma ameaça imediata. Se eu voltasse com equipamentos e intenções óbvias de documentá-los, essa confiança seria traída. Eles nunca mais se aproximariam de mim. Provavelmente, abandonariam aquele território por completo. Aprenderiam a ser ainda mais cautelosos com os humanos. Pior, se eu de alguma forma conseguisse coletar evidências convincentes e as tornasse públicas, o que aconteceria? Cientistas invadiriam aquela área, tentando encontrar mais provas, tentando capturar espécimes para estudo. Turistas inundariam o local, esperando seus próprios avistamentos. A mídia transformaria tudo em um circo. Os Sasquatch perderiam sua privacidade, sua segurança, sua paz. Eles se tornariam alvos de caçadores, pesquisadores e curiosos. Alguns poderiam ser mortos, outros capturados e enjaulados. Seu território seria destruído pelo tráfego humano e pelo desenvolvimento. Não, eu não posso e não vou fazer isso com eles. Meu silêncio é o meu presente de volta para eles, minha forma de honrar o presente que eles me deram. Eles me mostraram seu mundo e eu protegerei esse mundo mantendo-o em segredo. A frustração dessa escolha, às vezes, é avassaladora. Possuo um conhecimento que poderia remodelar nossa compreensão do mundo natural. Poderia provar a existência de um dos criptídeos mais procurados da história humana. Poderia validar milhares de relatos de encontros e tradições indígenas. Mas mantenho esse conhecimento trancado, não conto a ninguém, exceto em termos vagos que podem ser descartados como fantasia,
carrego esse fardo sozinha. Às vezes me pergunto o que aconteceria se outros que tiveram encontros semelhantes quebrassem o silêncio simultaneamente. Se centenas de nós nos apresentássemos de uma vez com nossas histórias, o peso do testemunho forçaria a ciência a levar o Sasquatch a sério? Ou seríamos todos descartados como delirantes ou em busca de atenção, nossas histórias analisadas e ridicularizadas? Suspeito que a segunda opção. E é por isso que ficamos em silêncio, protegendo as criaturas ao custo de nossa própria credibilidade e paz de espírito. Mudei todo o meu estilo de vida em resposta àquele encontro, reestruturando minhas prioridades e valores em torno do que aprendi naquela manhã. Trabalho menos, ganhando apenas o suficiente para viver confortavelmente, mas não buscando riqueza ou avanço na carreira com a intensidade que eu tinha antes. Em vez disso, passo o máximo de tempo possível na natureza, fazendo trilhas, acampando e simplesmente existindo em lugares selvagens. Pratico habilidades que aprendi com o Sasquatch, como mover-me silenciosamente pelas florestas, ler sinais de animais, pescar com as mãos quando consigo. Tornei-me uma espécie de educadora da natureza, embora nunca mencione Sasquatch aos meus alunos. Ensino as pessoas a observar a natureza com mais cuidado, a minimizar seu impacto nos ecossistemas, a apreciar os lugares selvagens em seus próprios termos, em vez de como playgrounds recreativos. Estou tentando criar mais humanos que responderiam como eu respondi se encontrassem um Sasquatch, com respeito e abertura, em vez de medo e exploração. Meus relacionamentos também mudaram. Afastei-me de amigos que não conseguem entender por que me tornei tão focada em questões ambientais e na preservação da natureza. Fiz novas amizades com pessoas que compartilham meu amor pela natureza e meu sentimento de que há mais no mundo do que a cultura dominante. Reconhece, nenhum deles conhece minha história completa, mas eles sentem que algo profundo aconteceu comigo, que fui mudada por alguma experiência que não posso ou não quero explicar completamente. Esses amigos aceitam minha reticência, não me pressionam para revelar segredos que não estou pronta para compartilhar. Meus relacionamentos amorosos sofreram com minha incapacidade de compartilhar essa verdade central sobre mim. Como você pode ser verdadeiramente íntimo de alguém quando está guardando um segredo tão significativo? Tentei namorar, tentei construir conexões, mas inevitavelmente chego a um ponto em que quero compartilhar tudo sobre mim e não posso, onde o peso desse conhecimento oculto cria uma distância que não consigo explicar. Então, permaneço na maior parte do tempo sozinha, o que traz sua própria dor, mas parece ser o preço necessário para manter a fé com o Sasquatch. Alguns dias, ressinto esse fardo, gostaria de nunca ter ido a Blackwater Creek naquela manhã. Gostaria de poder voltar à minha visão de mundo mais simples, onde os Sasquatch eram mitos e a natureza era apenas um cenário. Mas esses momentos de ressentimento passam rapidamente, substituídos pela gratidão, pela experiência e pela sabedoria que ela me trouxe. Prefiro viver com este conhecimento difícil a permanecer em uma ignorância confortável. Prefiro proteger o Sasquatch através do silêncio, atraí-los para ser acreditada. Prefiro carregar este segredo sozinha a expô-los a um mundo que provavelmente os prejudicaria. A memória daquela manhã continua sendo meu refúgio durante os momentos difíceis. Quando estou estressada com o trabalho, dinheiro ou relacionamentos, quando me sinto perdida ou sem propósito, quando o mundo parece duro e sem sentido, fecho os olhos e volto àquele riacho em minha mente. Vejo o Sasquatch maior estendendo aquele peixe para mim, o primeiro gesto de confiança e conexão. Sinto a água fria em meus pés enquanto pescávamos juntos. Vejo o sol se infiltrando pela copa das árvores naquela clareira sagrada.
Sinto o toque gentil do Sasquatch menor no meu ombro, reconhecendo nosso vínculo. Essas memórias me ancoram, me lembram do que realmente importa, me ajudam a manter a perspectiva quando as lutas diárias da vida ameaçam me sobrecarregar. Penso constantemente nas implicações mais amplas da existência do Sasquatch, remoendo perguntas que talvez nunca sejam respondidas. De onde eles vieram? São descendentes do Gigantopithecus ou de algum outro primata antigo? Eles evoluíram ao lado dos humanos, observando nossa espécie se desenvolver e se expandir? Quantos deles existem? Apenas algumas centenas espalhadas pela América do Norte ou milhares espalhados pelas áreas selvagens do mundo? Eles têm uma linguagem além das simples vocalizações que ouvi? Eles têm histórias e tradições passadas de geração em geração? Qual é a sua expectativa de vida? Os Sasquatch que conheci pareciam antigos, apesar de seu vigor físico, sugerindo que poderiam viver muito mais do que os humanos. O que eles pensam de nós, da humanidade e de nossa civilização? Eles nos veem com curiosidade, medo, pena, desprezo ou uma combinação de tudo isso? Eles contam histórias sobre humanos da mesma forma que contamos histórias sobre eles? Essas perguntas me fascinam, mas aceitei que talvez nunca saiba as respostas. Alguns mistérios não são para serem resolvidos, algum conhecimento não é para ser possuído. Talvez seja suficiente saber que os Sasquatch existem, que a consciência e a inteligência assumem formas que mal entendemos, que o mundo contém maravilhas que permanecerão maravilhosas, precisamente porque permanecem desconhecidas. Também pensei profundamente sobre o que meu encontro revela sobre a consciência e a natureza da mente. Os Sasquatch que conheci eram claramente conscientes de maneiras comparáveis à consciência humana. Eles demonstraram autoconsciência, teoria da mente, complexidade emocional, expressão criativa, transmissão cultural de conhecimento e vínculo social. Eles não estavam apenas sobrevivendo instintivamente como a maioria dos animais. Estavam vivendo intencionalmente, fazendo escolhas, criando significado através de suas estruturas e práticas. Se os Sasquatch possuem este nível de consciência, o que isso significa para como definimos a personalidade? Os quadros legais e éticos atuais concedem direitos e proteções principalmente aos humanos, com alguns se estendendo a grandes símios e cetáceos com base em sua inteligência demonstrada. Mas esses quadros assumem que conhecemos e catalogamos todas as espécies inteligentes dignas de consideração. Meu encontro prova que essa suposição é falsa. Existem pessoas neste mundo, seres conscientes dignos de consideração moral, que não reconhecemos ou admitimos oficialmente. Isso tem implicações profundas para a ética ambiental e a legislação sobre vida selvagem, implicações que não posso buscar sem revelar, porque acredito que os Sasquatch são pessoas e não animais. A frustração de possuir um conhecimento que poderia remodelar campos inteiros da filosofia e da ética, sendo incapaz de compartilhar esse conhecimento, é às vezes insuportável. Desenvolvi algo como uma prática espiritual em torno do meu encontro, embora nunca tenha sido particularmente religiosa. Várias vezes por semana, geralmente à noite, sento-me em silêncio e envio pensamentos para aqueles Sasquatch, onde quer que estejam. Agradeço-lhes novamente pelo que me deram. Desejo-lhes segurança e paz. Espero que ainda estejam juntos, ainda pescando, ainda cuidando de sua clareira. Peço desculpas pelo que os humanos estão fazendo ao seu habitat, pelo desenvolvimento, poluição e mudança climática que estamos causando. Prometo novamente que guardarei seu segredo, que protegerei os lugares selvagens onde eles possam viver, que nunca trairei sua confiança. Não sei se eles podem de alguma forma sentir esses pensamentos, se há algum nível de conexão entre nós que transcende a distância física. Provavelmente não.
Provavelmente, essa prática é apenas para mim, uma forma de processar o encontro e manter meu compromisso com o silêncio. Mas me traz conforto e mantém a memória vívida. Então, continuo. À medida que me aproximo do que pode ser o último terço da minha vida, penso mais sobre legado e o que restará depois que eu me for. Não tenho filhos para herdar meu conhecimento ou levar adiante meu compromisso de proteger o habitat do Sasquatch. Meus amigos e familiares se lembrarão de mim, mas não sabem a coisa mais importante sobre mim, a experiência que moldou quem eu me tornei. Quando eu morrer, será como se aquele encontro nunca tivesse acontecido. Aquelas horas com o Sasquatch desaparecerão da história, existindo apenas nas memórias de 3 seres, 2 dos quais também podem morrer sem passar a história adiante. Isso me perturba mais do que gosto de admitir. Considere escrever um relato completo para ser aberto após minha morte. Uma descrição detalhada de tudo o que aconteceu naquela manhã. Mas mesmo a revelação póstuma acarreta riscos. As pessoas podem usar meu relato para procurar o Sasquatch. Podem identificar Blackwater Creek a partir de pistas na minha descrição. Podem perturbar aquele território e ameaçar aqueles seres. Então, talvez seja melhor que a história morra comigo, que aquelas horas se tornem como se nunca tivessem sido, existindo apenas no eterno agora da memória, antes de desaparecerem completamente. No entanto, parte de mim se rebela contra esse apagamento. Algo extraordinário aconteceu naquela manhã, algo significativo, profundo e real. Não deveria ser lembrado? Alguém, em algum lugar, em algum momento, não deveria saber o que se passou entre 3 seres conscientes ao lado de um riacho frio de montanha? Não resolvi essa tensão, não decidi o que farei. Por enquanto continuo guardando o segredo, continuo protegendo o Sasquatch através do silêncio, continuo honrando sua confiança. Mas reconheço o custo dessa escolha, a solidão, a frustração e a dor de carregar um conhecimento tão significativo sozinha. Talvez isso faça parte do presente que eles me deram, não apenas o encontro em si, mas a difícil responsabilidade que vem com ele. Talvez aprender a viver com este fardo, a sacrificar meu próprio desejo de validação e conexão em prol da proteção de outros, talvez essa seja, na verdade, a lição mais profunda que eles me ensinaram. Sacrifício, serviço e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém sabe ou aprecia, mesmo quando o custo é alto e a recompensa é apenas o conhecimento de que você agiu com integridade. Se for assim, então aceito esta lição como aceitei todas as outras, com gratidão, humildade e determinação para viver à altura do que eles me ensinaram.